No vídeo anterior, começamos a falar da atuação direta do Estado na economia. Primeiro, apresentamos as empresas estatais no Brasil e, em sequência, falamos do regime de monopólio e também falamos do regime dos recursos naturais. Neste vídeo, vamos apresentar os serviços públicos e as parcerias público-privadas em nossa legislação. Comecemos tratando do conceito dos serviços públicos. Para podermos especificamente falar do conceito de serviço público, convém lembrar que a atividade econômica, em sentido amplo, pode ser regida por três regimes em nosso país. O primeiro desses regimes é o regime da concorrência. A atividade econômica, em sentido estrito, é aquela que é reservada prioritariamente ao particular. Ela admite, todavia, nos termos do artigo 173, a atuação do Estado em caráter excepcional. O Estado vai atuar se houver razões de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Ele o fará na forma de uma empresa estatal que será criada por lei. O segundo regime é o regime da atividade econômica em sentido amplo em caráter de monopólio. O monopólio no Brasil é constitucionalmente reservado ao Estado. Por fim, o terceiro regime é o que nos interessa, é o regime de serviço público. O Estado detém o privilégio de prestar os serviços públicos em nosso país, conforme o artigo 175 da Constituição Federal. Falamos no vídeo anterior da atuação do Estado, excepcionalmente, no regime de concorrência, na forma de empresa estatal. E falamos um pouquinho mais da empresa estatal. Também falamos do monopólio. Ora, agora convém perguntar, então, qual é o sentido, qual é o significado da expressão serviço público? Em sentido amplo, o serviço público é qualquer atividade do Estado. Ora, toda atividade desempenhada pelo Estado é, nesse sentido não técnico, um serviço público. A própria Constituição, por exemplo, no inciso 13 do artigo 37, usa serviço público em sentido amplo. Pessoal do serviço público. Olha, o pessoal que está trabalhando no Estado. Todavia, num sentido mais estrito, o serviço público é uma atividade econômica atribuída ao Estado em regime de privilégio. O Estado pode, pelos termos da própria Constituição, delegar a prestação do serviço público, mas ele é o titular. Portanto, o regime do serviço público é diferente do regime do monopólio, bem como do regime da concorrência. Bom, tudo bem. Então, o serviço público é uma atividade que está atribuída ao Estado em caráter de privilégio, que pode ser delegada aos particulares. Mas o que vem a ser especificamente o serviço público? Há duas correntes. Os legalistas vão dizer exatamente que o serviço público é aquela atividade que foi definida assim por lei. Então, se a lei diz que é um serviço público, passa a ser. A lei cria o serviço público e o atribui ao Estado em caráter de privilégio. Outros autores vão dizer que o serviço público é um conceito essencialista, independentemente de haver ou não leis dizendo que a atividade é o serviço público, se se tratar de uma atividade econômica essencial para a sociedade, ela será o serviço público. Nesse caso, afirma-se para os essencialistas que a lei não cria o serviço público, ela reconhece. Portanto, são duas correntes. De um lado, os legalistas. A lei e a Constituição dizem que uma atividade econômica é serviço público e criam o serviço público.
Outra corrente, há atividades econômicas essenciais para a manutenção da sociedade. Essas atividades econômicas essenciais para a manutenção da sociedade são serviços públicos. A lei tem que reconhecer essa condição. Falemos agora um pouquinho sobre a classificação dos serviços públicos no direito econômico brasileiro. Além de outros, existem 3 critérios de que vamos tratar que classificam o serviço público: o critério dos destinatários, o critério da essencialidade e o critério da finalidade. Conforme os destinatários, o serviço público pode ser singular ou individual e universal. O serviço público singular ou individual é aquele que apresenta usuários determinados. Você consegue determinar quem está usando o serviço público. Já o universal não permite a determinação do usuário individual. Você não consegue especificar exatamente quem usou e quem não usou o serviço público. Vamos falar um pouquinho disso depois, mas o serviço público individual é remunerado por taxa ou tarifa, que também é o preço público. Já o universal é remunerado por imposto. Por fim, são exemplos de serviços públicos individuais: energia elétrica, você recebe uma conta conforme a sua utilização individual, ou o transporte público, você paga pelo seu uso. É um serviço público universal a segurança pública. Nós não conseguimos medir quanto cada cidadão utilizou desse serviço. Pelo critério da essencialidade, o serviço público pode ser essencial, também chamado de necessidade pública, ou não essencial, mas de utilidade pública. O serviço essencial ou de necessidade pública é prestado apenas pelo Estado. O serviço de utilidade pública pode ser delegado aos particulares. Exemplo do primeiro é o serviço do judiciário. Os serviços judiciários são exclusivos do Estado, não podem ser delegados. São, por outro lado, serviços de utilidade pública, os de telefonia ou os funerários, que podem ser prestados pelos particulares. Quanto à finalidade, os serviços públicos podem ser administrativos, comerciais e industriais ou sociais. Os administrativos são para o funcionamento interno do Estado, são necessários para a administração pública, como, por exemplo, a imprensa oficial. Os comerciais ou industriais são aqueles que geram renda, às vezes até lucro, como é o caso dos serviços de energia elétrica. Já os serviços públicos sociais são ligados a direitos sociais, como, por exemplo, saúde e educação. Nesse caso, no Brasil, eles costumam ser prestados quase que em caráter de concorrência, simultaneamente pelo Estado e pelos particulares. Vamos analisar a titularidade dos serviços públicos na legislação de nosso país. Vejamos especificamente com relação aos entes da federação. O artigo 21 da Constituição Federal elenca as competências da União. Entre essas competências aparecem vários serviços públicos, como emitir moedas, o serviço de telecomunicações, serviços de radiodifusão, energia elétrica, navegação aérea, serviços de transporte ferroviário e aquaviário que transpõem os limites de um estado, também o transporte rodoviário interestadual e internacional, ainda serviços de estatística, geografia, geologia e cartografia nacionais, serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e, por fim, serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Como regra, os estados possuem a chamada competência residual.
são aquelas competências não reservadas para a União ou para os municípios. Como diz o parágrafo 1º, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. O parágrafo 2º, por exemplo, menciona serviço de gás canalizado. Daí concluirmos que se trata de um serviço dos estados. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão um tanto antiga, que os serviços de transporte intermunicipal são de competência do Estado membro. Portanto, cabe a ele regular, prestar e delegar estes serviços. Os municípios, conforme o artigo 30 da Constituição, devem organizar e prestar serviços públicos de interesse local. A Constituição menciona diretamente o transporte coletivo. Depois, mais adiante, a Constituição vai mencionar também serviços de atendimento à saúde. Costuma-se considerar do município os serviços de água, esgoto e coleta de lixo. Além disso, no artigo 149-A, atribui-se aos municípios o serviço de iluminação pública. Podemos aqui colocar algumas questões. Os serviços de saúde e educação, por exemplo, são considerados atividades de utilidade pública livres para a iniciativa privada. O STF afirma, inclusive, que mesmo se esses serviços forem prestados pelo particular, não perderão o caráter de serviço público. Ainda é interessante notar que não há a consideração de que o serviço de produção de alimentos ou a atividade econômica de produção de alimentos seja um serviço público. Então, a produção de alimentos, como regra, é livre para iniciativa privada. Os serviços funerários, tradicionalmente, são considerados de interesse local, sendo municipais. Não há previsão expressa na Constituição. E serviços de notarial e de registro são exercidos conforme a Constituição em caráter privado por delegação do poder público. Tentemos agora caracterizar o regime jurídico dos serviços públicos, especificamente tratando dos princípios que norteiam a sua prestação. Ainda que possamos admitir que cada serviço público tem uma lei própria e, portanto, um regime particular, há uma base comum, que é constitucional e está também em algumas leis ordinárias que servem a todos os serviços públicos. Existem duas leis de caráter genérico que tratam dos serviços públicos. A 13.460 de 2017 é uma lei geral para todos os serviços públicos. Essa lei traz alguns princípios que se aplicam a eles, como regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Antes, a lei 8987 de 95 já mencionava quase todos esses princípios. A única diferença era a modicidade das tarifas no lugar da transparência. Se nós, portanto, unirmos as duas leis, vamos encontrar 10 princípios que regem a prestação dos serviços públicos. Primeiro, o serviço público tem que ser prestado com regularidade. Isso significa que deve ser mantido um padrão de qualidade. O regular aí se refere a esse padrão de qualidade. Segundo, o serviço tem que ser prestado continuamente. Então, não pode haver prestação do serviço público. O parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8987 de 95 diz que pode haver interrupção em situação de emergência ou após
prévio aviso. A situação de emergência será técnica ou de segurança. Há necessidade de haver o prévio aviso indicando que, por razão técnica ou de segurança, o serviço será interrompido. Por interpretação jurisprudencial, também em caso de inadimplemento, o serviço público pode ser suspenso, sempre mediante aviso prévio. O serviço público tem que ser prestado com eficiência ou efetividade. Isso significa que, seja o Estado, seja a empresa para a qual ele foi delegado, deve buscar o máximo possível de resultados com a utilização mínima de recursos. Ainda, há o princípio da segurança. A prestação do serviço público tem que respeitar os padrões internacionalmente reconhecidos de segurança para o usuário. Também os serviços públicos estão sujeitos ao princípio da atualidade. Os serviços devem acompanhar a evolução tecnológica. O parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 8987 fala que a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço, são obrigatórias para as empresas. Ainda, há o princípio da generalidade ou universalidade, que diz respeito ao alcance do serviço público. A meta é de universalização, é a de que todos os cidadãos sejam atendidos pelos serviços públicos. Conforme a lei de 2017, que trata dos serviços públicos, há a necessidade de transparência. A transparência significa, fundamentalmente, acesso a informações. Sejam informações, por um lado, da empresa que eventualmente estiver prestando o serviço público, seja, por outro, informações que dizem respeito ao próprio serviço prestado, quanto ao cidadão que está usufruindo desses serviços. Também há o princípio da cortesia. A empresa que presta o serviço público ou o próprio Estado deve tratar o usuário com respeito. Conforme a lei que trata da delegação do serviço público, ele deve ser prestado com modicidade. O que significa modicidade? Significa que o seu pagamento por parte da população, quando houver, deve ser baixo. Então, é preciso dar acessibilidade a toda a população, e se o valor cobrado fosse muito alto, haveria a exclusão da população. Também, os princípios aqui que tratam do mesmo tema, da uniformidade, neutralidade e impessoalidade, estão indicando que é necessário dar o mesmo tratamento a todos os usuários do serviço público. Abre-se espaço aqui para políticas afirmativas e inclusivas, posto que a igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Olhando para o regime dos serviços públicos, podemos apresentar algumas tendências. A primeira delas é que há uma tendência para se gerar a concorrência na prestação do serviço público, delegando-se esse serviço a mais de uma empresa. Então, busca-se com isso gerar a competição entre as empresas para a melhoria da qualidade dos serviços. Ainda, sempre que possível, busca-se fragmentar as fases do serviço. Então, as fases são separadas e busca-se fazer, por exemplo, a delegação de cada uma das fases desse serviço, evitando novamente a concentração econômica. E também há uma tendência para o compartilhamento compulsório de eventuais redes de infraestrutura. Olha, normalmente, para a prestação do serviço público, é muito caro fazer a infraestrutura. Nesses casos, então, compartilha-se a rede, delega-se a prestação do serviço público a mais de uma empresa, porém, compartilha-se a rede que ela virá a utilizar. É hora de refletir
sobre os direitos e os deveres, especificamente dos usuários dos serviços públicos. A Constituição Federal determina que haja um sistema para acompanhar as eventuais reclamações dos usuários com relação aos serviços públicos. Ela também especifica que pessoas de direito público e de direito privado que prestem serviços públicos respondem pelos danos causados por seus agentes. A Lei 8987 de 95 apresenta já alguns direitos e também obrigações dos usuários dos serviços públicos. O usuário, então, teria o direito de receber o serviço adequado, de receber informações para defender direitos individuais ou coletivos, de escolher entre vários prestadores e de escolher entre algumas datas para o vencimento dos débitos. Por outro lado, seriam deveres dos usuários levar ao conhecimento do poder público as irregularidades, comunicar atos ilícitos praticados pelos prestadores e também contribuir para a permanência da boa qualidade dos serviços e seus bens. A Lei 13.460, em seu artigo 6º, também elenca direitos básicos do usuário dos serviços públicos, quais sejam acompanhar a prestação do serviço, escolher entre meios oferecidos, obter informações ligadas à sua pessoa e também que essas informações sejam protegidas, a exigência então de uma atuação integrada para expedir documentos que comprovem o pagamento ou a prestação dos serviços, também a obtenção de informações que sejam precisas e de fácil acesso, relativamente ao horário de funcionamento dos serviços, à localização dos serviços, ao setor responsável pelo atendimento ao público, ao agente ou órgão que recebe manifestações ou reclamações, também informações precisas quanto à tramitação de eventuais processos administrativos e, por fim, informações precisas quanto ao valor de taxas e tarifas que forem cobradas pela prestação dos serviços. A Lei 13.460 também elenca deveres do usuário, sendo eles utilizar os serviços de modo adequado, com urbanidade e boa-fé, prestar informações quando elas forem solicitadas, colaborar para a adequada prestação dos serviços e, de novo, preservar as condições dos bens públicos pelos quais os serviços são prestados. O artigo 5º da mesma lei impõe aos prestadores dos serviços públicos uma série de diretrizes para que esses serviços sejam prestados de modo adequado. Essas diretrizes compõem o conceito de adequada prestação desses serviços. Os serviços têm que ser prestados com urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia. Têm que ser prestados presumindo-se a boa-fé do usuário. Também atendendo-se o usuário por ordem de chegada, com algumas ressalvas e prioridades, é claro, e também uma adequação entre meios e fins. Não podem ser impostos na prestação do serviço exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na lei. Ainda, a prestação tem que priorizar a igualdade no tratamento aos usuários, sem discriminação. Os serviços têm que ser prestados dentro dos prazos e das normas procedimentais. Há necessidade de observância de horários que têm que ser definidos e regras compatíveis com um bom atendimento ao usuário. Também há necessidade de adoção de medidas para proteger a saúde e a segurança dos usuários. E também há a necessidade de o próprio agente público autenticar documentos quando os originais foram apresentados, sem a necessidade de reconhecimento de firma. Ainda, as instalações têm que estar salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas.
ainda são diretrizes para a adequada prestação do serviço. A eliminação de formalidades e exigências com custo elevado em relação ao risco, a observância de códigos de ética e de conduta pelos agentes públicos, também a aplicação de soluções tecnológicas para simplificar processos e procedimentos, ainda utilização de linguagem simples e compreensível, evitando siglas, jargões e estrangeirismos, e, por fim, a proibição à exigência de novas provas a respeito de fatos já comprovados em documentos válidos. Uma questão sempre pertinente e interessante é se o Código de Defesa do Consumidor incide na prestação de serviços públicos. Ora, o CDC define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Ainda, serviço é qualquer atividade fornecida mediante remuneração. Daí, nós precisamos olhar se o serviço público é remunerado ou não pelo usuário. Como é a remuneração ou o custeio dos serviços públicos? Primeiro, os serviços públicos universais são prestados de modo gratuito para o usuário. Eles são custeados pelo Estado. Os serviços públicos singulares são prestados de modo remunerado. Então, lembrando, singulares são os serviços públicos nos quais eu identifico o usuário individual. Eles podem ser remunerados por taxa, dentro do regime tributário. É o caso dos serviços compulsórios, a cobrança é autorizada por lei. A taxa, nesse caso, é devida pela disponibilização do serviço e esse serviço é prestado diretamente pelo Estado. E há o serviço público que é remunerado por preço público ou tarifa. Ele depende de contrato, ele não é compulsoriamente cobrado e não é disponibilizado a todos. Há uma relação contratual entre o prestador e o usuário. O usuário paga se utiliza o serviço público. Se não utiliza, não paga. Ele pode ser prestado pelo Estado ou por concessionária. Então, ele pode ser prestado diretamente pelo Estado ou por meio de delegação. Feito esse panorama, nós temos então o serviço público universal, que é remunerado por imposto, o serviço público singular, remunerado por taxa ou por tarifa preço público. Olha, nesses três casos, o CDC só incide no segundo. Então, o serviço público singular, que é remunerado por taxa, por exemplo, serviço de lixo ou serviço de fiscalização, não tem a incidência do CDC. Também não tem a incidência do CDC o serviço público universal remunerado por imposto, saúde, educação e segurança pública. Mas o CDC incide quando o serviço for remunerado por tarifa ou preço público, quando ele decorrer de contrato. Exemplo, serviço de água, luz, telefone, internet, transporte público. Nesses casos, o serviço será regido também pelo Código de Defesa do Consumidor. Para finalizar a análise dos serviços públicos no Brasil, tratemos agora da prestação desses serviços. O artigo 175 da Constituição diz que o poder público, diretamente ou sob regime de concessão e permissão, irá prestar os serviços públicos. Então, a Constituição admite a delegação da prestação do serviço público. O serviço público, assim, pode ser prestado diretamente pelo Estado, pela administração direta, acontecerá a desconcentração, um órgão vai ser criado para prestar esse serviço público. Ele pode ser prestado pela administração indireta, quando ocorrerá outorga legal, sendo mais comum
pelas empresas estatais, a transferência da titularidade do serviço para essa empresa, ou ainda o serviço público pode ser delegado. A delegação costuma ser a concessão, também ocorre a permissão, e nós vamos falar um pouquinho do caso da autorização. Nesse caso, não se transfere a titularidade, transfere-se a execução do serviço por meio de licitação. E, por fim, o serviço público pode ser prestado em regime de parceria. Vamos discutir um pouquinho, então, sobre a concessão, a permissão e a autorização. São modalidades de delegação da prestação do serviço público. O artigo 175 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, determina que a lei tratará do regime de empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Ora, aqui só se menciona concessão e permissão, não se fala em autorização. O poder concedente, aquele que vai delegar o serviço público, será a União, Estado, Distrito Federal ou o município. A Lei 8987, que é a lei que trata da delegação dos serviços públicos, define a concessão do serviço público como a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E define a concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, como também uma modalidade de delegação que é precedida pela licitação na modalidade de concorrência. Já a permissão é definida pela mesma lei como a delegação a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos, que pode ser feito a pessoa física ou jurídica. A mesma lei determina que a permissão será formalizada mediante contrato de adesão, que vai prever, inclusive, a precariedade da permissão e a possibilidade de revogação unilateral pelo poder concedente. Feitas essas considerações decorrentes da lei, podemos então sintetizar. A concessão é a delegação feita à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A permissão é a delegação feita à pessoa física ou jurídica. A concessão é feita precedida por uma licitação em regime de concorrência. A permissão é feita por qualquer modalidade de licitação. A concessão pode terminar, entre outras formas, com a encampação, que é um processo específico de retomada da concessão pelo poder público, e a permissão é precária, ela pode ser retomada a qualquer momento pelo órgão concedente. Resta a questão da autorização. A Lei 8987 não fala em autorização, bem como não fala em autorização o artigo 175 da Constituição. Há uma divergência doutrinária. Será que ela continua existindo ou não? A Constituição fala esporadicamente em autorização de alguns serviços. Então, o que seria a autorização? Seria o ato que permite a execução de serviços transitórios, emergenciais, concedido a particulares. Também existem serviços privados de interesse coletivo, táxi, despachante, vigilância privada, que dependem de autorização do poder público para funcionar. Mas, como dito, são serviços privados de interesse coletivo e não propriamente serviços públicos. A Constituição fala da autorização, por exemplo, nos serviços de telecomunicações. Também fala de autorização
em serviços de radiodifusão sonora, sons e imagens, energia elétrica, navegação aérea e aeroespacial, transporte ferroviário e aquaviário, transporte rodoviário interestatual e internacional e portos marítimos, fluviais e lacustres. Portanto, nessas situações, ao menos, a Constituição menciona, ao lado da concessão e da permissão, a autorização. Agora, o último tema da atuação direta do Estado na economia é o regime das PPPs, parcerias público-privada. Apresentemos, então, uma breve definição de PPP e também as linhas gerais desse instituto. Se olharmos para a exposição de motivos do projeto de lei que levou à lei das PPPs, vamos encontrar uma boa conceituação do Instituto. A parceria público-privada é uma modalidade de contratação em que os entes públicos e as organizações privadas, mediante compartilhamento de riscos e com financiamento obtido pelo setor privado, assumem a realização de serviços ou empreendimentos públicos. Portanto, há uma parceria entre o ente público e organizações privadas. Há uma divisão de riscos e o financiamento para a atuação é obtido pelo setor privado. A Lei 11.079 de 2004 traz as regras gerais para licitação e contratação em regime de parceria público-privada. O artigo 2º da lei estabelece que a parceria público-privada é um tipo de contrato administrativo em que há concessão. E essa concessão pode ser patrocinada ou administrativa. Esse artigo ainda exclui do conceito de parceria público-privada a concessão comum, em que não há contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Daí, nós concluirmos que é uma condição essencial da PPP uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Existem, assim, dois tipos de PPPs, a patrocinada e a administrativa. Justamente o que diferencia é de onde vem a remuneração paga ao particular. No caso da PPP patrocinada, a remuneração é paga pelo Estado e pelos usuários. Quando há uma concessão de serviços e obras públicas em geral e o Estado divide com os usuários o pagamento da empresa, há uma PPP patrocinada. Quando, por outro lado, a PPP é administrativa, apenas o Estado remunera a empresa. Nesse caso, a empresa vai atuar para prestar obras e serviços de que o próprio usuário, de que o próprio Estado será o usuário. Portanto, as obras e os serviços não são destinadas à população como um todo, mas ao próprio Estado. A lei das PPPs proíbe contrato de parceria nessa modalidade quando o valor for inferior a 10 milhões de reais. Também proíbe esse contrato quando a prestação do serviço for inferior a 5 anos ou com o objeto de fornecer mão de obra à administração pública. O artigo 4º estabelece algumas diretrizes no momento da contratação de uma parceria público-privada. A primeira delas é a eficiência, especificamente no cumprimento das missões do Estado e no emprego de recursos. Além disso, o respeito aos interesses, por um lado, dos usuários dos serviços e, por outro, dos entes privados que vão executar os serviços. Ainda, a indelegabilidade de funções exclusivas do Estado, quais sejam regulação, jurisdicional, exercício do poder de polícia e outras. Claro, o Estado não pode transferir para um parceiro a execução dessas atividades. Também
a responsabilidade fiscal na celebração e na execução das parcerias, a transparência de procedimentos e decisões e a necessidade de repartição objetiva de riscos entre o parceiro público e o parceiro privado. Por fim, a sustentabilidade financeira da parceria e as vantagens socioeconômicas desses projetos. Tudo tem que estar bem especificado no momento da contratação. Portanto, com essa apresentação da parceria público-privada e com a anterior apresentação dos serviços públicos, terminamos o nosso tópico da atuação direta do Estado na economia. E com isso, concluímos a apresentação das linhas gerais do direito econômico no Brasil.